Dê a Ele o devido louvor. Você veio aqui para entregar. Você não veio aqui para pedir nada do seu Pai, porque o seu Pai sabe o que cada um de vocês necessita. Venha com a consciência de adorá-lo, de dar a Ele o devido louvor. Oh, aleluia. Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua fidelidade. Gratos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, Pai. Nós temos um coração alegre em Ti, Pai, porque nós podemos colocar toda a nossa confiança em Ti, porque em Ti nós somos supridos, em Ti nós somos cuidados, amados. Nós não temos falta de nada, Pai. Obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado, Jesus, por ter tomado o nosso lugar, por ter morrido a nossa morte, para que hoje, Pai, hoje, nós pudéssemos estar nesse lugar de justiça, sem nada, Pai, nos separando de Ti. Nada, nada, nada. Essa consciência de filhos, de que nós pertencemos a Ti, Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Boa noite, irmãos. Glória a Deus pela consciência que a palavra nos traz. De que nós estamos aqui para adorá-lo. Nós não viemos num culto para pedir nada a Deus, irmãos. Lógico, nós somos maduros. Pode ter pessoas que venham precisando disso, e isso é lícito também. Mas o crente maduro, ele não vem para um culto para querer algo do seu pai. Por quê? Porque o pai, ele supre. Se você tem uma maturidade e você sabe que você é filho, você não precisa ficar pedindo para o seu pai. O seu pai, ele sabe de antemão do que você precisa. A palavra, ela diz que antes mesmo que saísse alguma coisa da nossa boca, o Senhor sabe o que a gente precisa, não é? Então quando você vir para um culto, venha com essa consciência de que você vem dar ao Senhor o devido louvor. É isso que o Senhor quer de nós. O nosso tempo. Como é que está o seu tempo? Quanto do seu tempo você tem dado ao Senhor para ter comunhão com Ele? Não estou aqui, eu estou para você pensar, irmão, não estou condenando ninguém, tá? Quero que você pense, quanto do seu tempo você está dando para o Senhor? Eu entreguei minha vida para Ele, então eu tenho que me lembrar todo dia, minha vida não mais me pertence. Jesus falou que aquele que ama a sua vida mais do que a Ele, não é digno de segui-lo. Então nós precisamos dar o nosso tempo. O que é mais precioso para nós hoje em dia? É o tempo, não é? Às vezes nós falamos, nós temos pouco tempo para o trabalho, pouco tempo para fazer tanta coisa que eu preciso fazer neste dia. Tenho tantas coisas para resolver. Tempo. Eu queria que tivesse mais tempo, não só 24 horas. O dia tinha que ter 30 horas. Não, mas não tem, irmão, é 24 horas. E dessas 24 horas, a maioria passa umas 8 dormindo. Tem outros que precisam de mais, outros precisam de menos, mas o ideal é 8. Tem uns que 5 horas está bom, mas fica a dica aí, durma 8. Né? O Senhor quer que você viva bem por muitos anos. Né? O corpo é o templo do Espírito, a gente deve cuidar do nosso corpo também. Né? Mas o nosso tempo, ele é precioso. E eu quero fazer um alerta nessa noite. Dê o devido tempo ao Senhor. Coloque o Senhor como o principal no seu dia. Né? Se coloque, acorde, Senhor, o teu tempo que eu tenho contigo, ele é primordial. Ele vai ter a primazia no meu dia. Porque eu faço isso comigo mesmo, eu já me treinei pela manhã. Porque às vezes, se eu for deixar não, à noite eu vou. Aí à noite tem mais coisa para fazer. Aí às vezes tem filho que chegou em casa.
você tem que aprender, essa é a minha agenda, tá? Você tem a sua também, às vezes para você é melhor de noite, mas glória a Deus. Mas eu gosto de fazer logo pela manhã o meu devocional, tá com o Senhor, porque eu já começo o dia bem, para mim funciona assim. Eu começo o dia já na palavra, já cheio de Deus e glória a Deus por isso. Né? Se for ficar para a noite, para mim fica ruim. Então, dê esse tempo ao Senhor, tenha comunhão com Ele, porque isso é necessário, irmãos. Isso vai nos manter acesos para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas e que Ele tem. Né? A gente passou por um tempo agora da conferência, nós tivemos ministrações excelentes ali na conferência, falando sobre perseverança. Perseverança. Né? Por mais que as dificuldades venham nos afetar, nós devemos ser perseverantes naquilo que Deus nos chamou. E eu vou dizer uma coisa, olha, você não vai morrer antes de ver aquilo que Deus prometeu se cumprir não, meu irmão. Mas você deve perseverar. Perseverar com fé. Porque se você se perder nesse meio aí, você vai começar a duvidar. E a palavra diz que isso, você não está com a fé do tipo de Deus. Isso é apenas um assentimento mental. Que você crê em Deus, crê na palavra, mas você não está prosseguindo em fé. E a fé, ela não leva em consideração as circunstâncias. Deus falou e é isso, pronto, e acabou. E é isso que você declara. Então nós devemos ser perseverantes. Perseverantes naquilo que Deus quer, naquilo que Deus nos prometeu. Não esmurecer no meio do caminho, não voltar atrás. Irmãos, Deus nos chamou para uma obra gloriosa, uma obra grandiosa. Nós não fomos salvos só pronto, vou para o céu, está certo, beleza. Não, isso, glória a Deus para o céu, mas Deus quer muito mais de nós, de que somente nos dá o céu. Ele já nos deu, nós somos co-herdeiros em Cristo. Né? Nós temos já o céu, mas há algo a mais que Deus quer de nós. Deus não quer elevar a um nível maior. Deus nos chamou para perto, nós somos discípulos dele. Amém? A igreja, cada um de nós somos discípulos, nós devemos saber e conhecer o que Deus quer da nossa vida. Alguns foram chamados para os 5 dons, outros não, mas o crescimento é para todos, não é só para quem está nos 5 dons, não. A responsabilidade de crescer é de cada um, é de cada membro. Por isso que a administração, a fé vem pelo ouvir a palavra. Você tem que ouvir a palavra e ouvir a palavra, ouvir as mesmas coisas. Né? Nós recebemos uma palavra sobre a água da chuva. A água da chuva, ela tanto molha a semente, como a planta pequena, como uma planta grande. E essa é a mesma água. A palavra que eu estou falando aqui é a mesma palavra. É o verbo da vida, é o jeito de ser, a palavra da fé. E a palavra, ela vai regar aquele que está nascendo de novo hoje, aquele que é adolescente e aquele que é crescido, e aquele que é maduro. A palavra, ela vai te dar o alimento necessário. Cada uma dessas plantinhas, dessas plantas, vai receber a mesma água, mas para cada uma vai ter um alimento diferente. Então, por isso que essa é a necessidade de você estar nos cultos, de você estar ouvindo a palavra. Amém? Isso cabe a nós. Não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns, nós temos que congregar. Congregar é a ideia de Deus. Estar em comunhão com os irmãos é a ideia de Deus. Né? Ajudar a carregar o fardo uns dos outros. Né? Glória a Deus. Cada um também carregar o seu próprio fardo. É até interessante, eu lembrei de algo no Rick Renner, né? No devocional, não é o cantor, é o mestre Rick Renner. Né? Ele fala que o grego, uma palavra carregar os fardos uns dos outros e outro versículo dizendo carregar o teu próprio fardo, essa palavra fardo é uma palavra grega diferente do fardo de um versículo e do fardo do outro, porque ele diz o seguinte, que cada um carregue o seu próprio fardo, é a nossa própria responsabilidade. O que é minha responsabilidade de fazer? Participar dos cultos, meditar na palavra. Essa é a minha responsabilidade, esse é o fardo que eu carrego, que cada um de nós carregamos. Mas tem outro fardo uns dos outros, que é uma outra palavra em grego,
É uma outra palavra que significa isso. Alguma coisa que está machucando, que está um peso muito grande na vida daquele irmão. E ele precisa da sua ajuda. Por isso que é bom a gente estar em comunhão, que às vezes a gente sabe o que aquele irmão está precisando, para quê? Pode ser pegar junto em oração, pode ser um fardo num departamento que você pode ajudar. Amém? Não deixar somente os líderes carregarem, né? Falando de diaconato, pastor Gerson, o que o senhor precisa? Né? Eu estou vendo que o senhor tem um fardo aqui que está lhe incomodando. São palavras distintas. E às vezes a gente lê, não estuda e pode pensar que é a mesma coisa. Amém? Então, nós como igreja, nós precisamos, irmãos, um dos outros. Essa é a unidade que a igreja precisa. A igreja é a família, é a nossa família. Né? Nós não estamos aqui só para boa noite, a paz do Senhor, vai embora, não fala mais com o irmão. Igreja é um lugar da gente estar conversando, da gente estar como família mesmo. Esse é o propósito da igreja. Eu sei que cada um de nós, como eu falo, o tempo, às vezes tempo curto tem que sair logo, mas não, igreja é um lugar para ter essa comunhão, para a gente conversar, para a gente saber o que é que cada um precisa, o que é que eu posso ajudar. Igreja é para isso. Amém? Às vezes eu sei que tem alguns irmãos que não gostam de abrir muito o coração, de falar muito da sua vida. Eu também era assim, né? Não gostava de falar muito da minha vida para os outros, de ficar pedindo coisa, oração, seja o que for, compreendo. Mas isso precisa ser quebrado, porque nós somos uma família. Às vezes você pode estar passando por um problema que um irmão pode te ajudar. E você não. Jesus precisou de levar 3 discípulos lá para orar com ele, não foi? Ele nos chamou lá, olha, vamos aqui que eu estou angustiado, vamos aqui orar comigo? Foi ou não foi? E quem era Jesus? Agora eu não vou precisar de chamar às vezes uns 3 irmãos para pegar junto comigo de oração? Não, porque eu sou da fé. Não, irmãos, nós temos que ser sensíveis ao Espírito, porque muitas vezes você se acha o da fé, não chama, e daqui a pouco você está tropeçando, podendo ter chamado um parceiro lá de oração, pegue junto por meu filho, pegue junto pela minha mãe, vamos orar junto por isso, por aquilo, amém? Amém? Eu quero te conscientizar isso, que nós somos igreja, nós somos uma família, e cada um aqui se importa com o sucesso do outro. Aqui a gente quer que o corpo esteja trabalhando suave na nave, como diz o meu filho Daniel, bem, né? Não quer uma junta doendo, uma perna que está dura, não, o corpo tem que trabalhar direito. Amém? Glória a Deus. Então vamos para a palavra. O culto de hoje já deu essa introdução aí. Amém? Que isso estava no meu coração. Glória a Deus. Então o culto de hoje é fique firme na palavra. Então é isso. Não importa a situação, não importa o que você esteja passando, queridão, fique firme na palavra que vai dar certo. A palavra, ela dá certo. Ela dá certo. Não importa o que você esteja passando, não importa, fique na palavra que vai dar certo. O inimigo pode estar dizendo, está vendo aí, não vai dar certo. Vai dar, você ri dele, você fala que é mentira, ele é um mentiroso. A palavra é a verdade, por mais que nós não compreendemos como um todo, tem coisas ainda que nós não compreendemos na palavra, mas ela é a verdade. E isso deve estar na nossa mente e no nosso coração. Porque nós temos, quando vier a notícia ruim, quando vier a palavra, a sugestão ruim, nós devemos estar com essa palavra no nosso coração e falar com a nossa boca. Amém? E a palavra, irmãos, ela vai nos ajudar no momento da dificuldade. Né? Porque muitas vezes a gente sabe da palavra, sabe o que nós temos que fazer diante das dificuldades, só que quando a dificuldade vem, o que é que acontece? A gente não faz. Não é assim? Ou é só comigo que às vezes acontece e eu me lembro? Por que eu falei isso? Né? Briga de casal, discussão de casal. Tu sabe o que é que tem que fazer às vezes, não sabe, homem? Só ficar escutando? Aí às vezes você quer falar alguma coisa. Você não aprendeu que quando for assim, quando um tiver mais... Eu também às vezes tenho os meus dias, que eu estou mais e fica calado. Mas é igual a discussão de casal, né? Às vezes a mulher está falando muito, aí você quer se justificar e às vezes você fala algo que não deveria ser dito. Não é assim? E como é que a gente aprende? Irmão,
Fique com o coração tranquilo, guarde seu coração, aquilo que for sair da sua boca seja para abençoar. A gente sabe de tudo isso de cor e salteado, mas na hora H, daquele fervor, a pessoa faz isso. São poucos. Tem gente que consegue. Eu estou buscando isso, eu estou buscando e vou pegar isso. Eu estou me aperfeiçoando, porque a gente tem que se aperfeiçoar na palavra. Mas essa é a mesma coisa, às vezes a gente sabe o que tem que fazer na dificuldade. A gente sabe quando tal situação se levanta, o que nós devemos fazer. Só que o inimigo, às vezes, quando ele chega, ele não vem devagarzinho, ele vem com força, ele bloqueia a nossa mente. Então a gente começa a querer ser guiado pelo quê? Pela emoção. Por aquilo que está, por aquele ambiente de emoção que está rolando. Seu coração fica meio com raiva, ela me ofendeu, ou aquela pessoa está no trânsito, me fechou. A gente vai agir pela emoção. E aí que nós devemos lembrar da palavra. Quando chegar isso, você tem que estar no teu coração a palavra, irmão. Que você não deve lembrar, nessa hora tu não lembrar, eu sou pastor, eu sou diácono, não, você vai querer agir pelo coração, mas você deve colocar a sua carne em sujeição. Você sabe o que deve fazer e você tem que seguir esse plano. Assim como é o exército. Você vai para uma batalha, você sabe o que tem que fazer. Chega na hora do tiroteio lá, vai ter gente correndo, com medo? Não tem. Não tem. O cara está lá para morrer. Ele vai fazer aquilo que ele foi instruído pelo general, a tropa vai fazer aquilo que ela foi instruída. Mesmo que for ali a morte, vê ali, o tiroteio ali na frente. Ele não vai sair. Num certo sentido, assim que nós devemos ser também. Né? A gente acolhe a palavra, sabe o que nós temos que fazer baseado na palavra e fazer o quê? Praticar. Colocar o nosso coraçãozinho no lugar dele, aquela ira que às vezes dá no lugar dele, aquela raiva, respirar, contar até 10. E às vezes isso que a gente ensina aos nossos filhos. O filho está com raiva, começa a fazer, calma, respira. Quer chorar, fica... A Maria Luísa, minha mais nova, até um tempo desse, ela era assim. Aí vinha chorando, não conseguia falar para contar o que era. Calma, respira, abraçava até ela respirar, se acalmar. É assim que nós devemos fazer, nós não temos ninguém, mas o Espírito Santo está do nosso lado. Ele pode nos abraçar e está dizendo ali, calma, filho, calma, domínio próprio, temperança, mansidão. Ele não faz isso? Ele faz? Ele fala conosco? Você crê que o Espírito Santo fala com você? Só se nós não estivermos dando ouvido. Às vezes a gente não quer ouvir o Espírito Santo. Aí Deus fala, aí é contigo então, filho. Eu estou te instruindo, mas às vezes você não quer fazer aquilo que você tem sido ensinado. E nós devemos ser praticantes da palavra, irmãos. Só assim que nós vamos ter sucesso. Só assim que nós vamos criar músculos espirituais. Não é? Na academia, a gente não fica naquele repetição lá, 12 vezes lá, levantando, abaixando o braço e outros exercícios. Não é assim que a gente faz para o quê? Para criar aquela musculatura, ou às vezes, dependendo da idade, a minha eu já estou no fortalecimento, que é para manter, não é nem para ganhar mais, é só para manter. Não é assim? Não pode perder, meu irmão, que já passou da idade, é perdendo a massa muscular. Então, para manter, você tem que fazer isso. Glória a Deus, eu estou fazendo, quero viver em saúde aí, bem velhinho, né? É assim também no espiritual. Como é que a gente faz? Eu vou fazer esse exercício nos frutos. É amor. Eu tenho que andar em amor. Eu não estou querendo. Você não quer ir lá para a academia ficar, mas você tem que ir porque eu tenho que andar em amor. Isso vai criar musculatura dentro de você. Vai chegar um momento que o amor já vai estar mais forte, que o domínio próprio vai estar mais forte, não é? Então nós devemos treinar os frutos do Espírito também. O amor já foi derramado. O domínio próprio, a paciência. Por quê? Nós vamos treinando, então nós vamos criando musculatura. Ninguém está vendo, mas teu espírito está ficando mais forte. Ele está criando musculatura, ele não se importa mais com aquilo que aquele irmão falou mal de você. No outro tempo você fala, aquele falou mal de mim. Como o pastor Tiago às vezes vem aqui e fala, né? Falou mal de mim? Não, vou lá, né? Você vai criar uma musculatura e você vai chegar. Aquele irmão está precisando de oração. Ou então você fez alguma coisa errada, primeiro, Deus, eu machuquei o coração desse irmão, revela a mim. E chegar lá, conversar com aquele irmão, mas primeiramente orar. Quando você está vendo que o irmão
Você está começando a pegar aquele irmão ali, nem me deu a paz do Senhor, nem falou comigo, nem deu boa noite, entrou, estava ali na recepção do diaconato, entrou, passou direto. Às vezes a pessoa esquece também, tá, irmão? Às vezes eu já chego aqui, às vezes eu falando de, não estou me justificando não, mas às vezes a pessoa esquece, mas às vezes você fica dodói por causa disso e você começa a olhar o irmão com os olhos diferentes. Sabe o que você faz? Começa a orar por esse irmão. Eu duvido, Eodó, Macaxeira Mocotó, se esse sentimento que você tem não vai mudar a respeito desse irmão. Porque já aconteceu comigo e funciona. Já aconteceu comigo e funciona. Comece a orar por esse irmão. Meu irmão, você vai estar juntando brasas vivas na sua coroa, porque é mandamento do Senhor. Se você começa a praticar a palavra, vai dar certo. Vai dar certo. Você vai ter seu coração guardado, você vai ganhar musculaturas internas dentro no seu espírito, que vai ser fácil você passar por as coisas. Coisas que te atingiu, que te magoar, você já vai levar numa boa. Você não vai ficar se importar, e aquilo não vai te machucar, não vai atrapalhar, não vai deixar a tua autoestima mais baixa. Não, você vai continuar sendo constante. Deus deseja que sejamos constantes. Amém? Constantes na palavra, constantes no fervor. Amém? Essa palavra é boa, né? Constantes. Não quer que um dia eu esteja mal, outro dia eu esteja bem. Eu posso até me sentir um dia mal, posso, mas a palavra tem que ficar na minha boca. Que hoje é um dia bom, hoje é um dia de milagres. Eu não posso aceitar esse dia mal e deixar pronto, hoje é um dia mal. Poxa, é mesmo, hoje vai ser um dia mal. Eu já acordei tendo aquele sentimento aqui, ó, que hoje não ia ser legal, né? Que hoje não ia ser tão bom. Eu já acordei com isso aqui, ó. Pronto, você recebeu, é profeta, agora já sabe, vai ser desse jeito. Que negócio é esse, irmão? Não é assim, não. Não foi assim que nós fomos ensinados. O verbo da vida, ele nos ensina a palavra da fé, que é o quê? A situação pode vir, o sentimento pode vir, mas você tem que estar com a palavra na sua boca, a palavra da fé, aquilo que Deus tem a respeito do teu dia. Se Deus diz que a nossa luz é que nem a luz da aurora, não é? Que só vai brilhar mais e mais. Porque às vezes você pode estar pensando que o futuro vai te prejudicar. Será que o teu futuro vai te prejudicar? Quem acha que o futuro vai prejudicar? Ninguém levantou a mão, glória a Deus. Então fique firme nessa convicção que você tem aí. Não fique com medo do futuro, com medo do amanhã, com medo do que vai acontecer. O IOF aí que aumentou, que não sei mais o que aí. Tipo assim, quero lá saber. O meu Deus é quem me supre. O meu Deus é quem vai suprir. Nós não estamos vivos até hoje, teve a pandemia, passamos aí, glória a Deus, já há um tempo, ninguém mais se lembra, mas naquela época era um medo danado. O povo não queria sair na rua, tinha medo de pegar na mão do irmão, de abraçar. Eu fui mesmo pegar na mão do irmão, formei na escola de ministros, e teve a formatura, tinha que ir de máscara, eu fui estender a mão para pegar numa pessoa lá, a pessoa recolheu a mão. Ministro, a pessoa também, eu falei, misericórdia. Tem que voltar a fazer o rema, voltar a fazer a escola de ministro. Já pensou? Eu fiquei pensando, já pensou Jesus? Como é que ele ia me cumprimentar? Eu fui para o carro chorar, irmão. Aquilo me deixou meu coração tão triste. Não foi porque a pessoa não pegou na minha mão, não. Foi a pessoa tinha galgado aquele estágio e não queria fazer isso. Me deixou triste porque a palavra não tinha feito resultado no coração dessa pessoa. Eu fiquei pensando, como é que Jesus ia agir num tempo de pandemia? Não, soquinho. Duvido. Ele ia dar um abraço, ia beijar. Por quê? Não, o abraço já ia curar. A unção, ele falou, opa, poder saiu de dentro de mim. Né? E por que nós não devemos ter essa mesma consciência? Porque o que nos impede? Nós mesmos. Nós que limitamos Deus. Somos nós que limitamos Deus, irmãos. As bênçãos, todas já foram conquistadas para cada um de nós. E nós temos aprendido que é o quê? Que é o braço da fé. É o braço da fé. Aquela mulher lá, foi a fé dela que curou. Ela passou no meio daquela multidão, tocou em Jesus, pronto. Jesus nem sabia. Só soube que poder saiu. Um monte de gente estava tocando ele.
mas aquele toque simples. Ah, vou ver o que é que acontece aqui se tocar nele, será que é alguma coisa? Não, mas aquela mulher lá, ela estava com aquela convicção no seu coração. Se eu tocar, assim devemos ser nós. Nós já temos tudo. Então é o quê? O braço da fé, eu creio. Eu creio hoje. Pode não se manifestar hoje, mas você continua crendo e declarando. Vai se manifestar. Não vai ser hoje, pode ser amanhã, no outro dia, daqui a um mês, 3 meses, 1 ano, mas você está naquela constância, crendo, não desistindo, declarando. É assim que Deus quer que seus filhos andem, nessa constância de declarar a palavra e andar segundo aquilo que Deus conquistou para nós. Nós podemos andar desse mesmo jeito. Do jeito que Jesus andou, é assim que Ele deseja que cada um de nós andamos. E é essa consciência que nós devemos ter, essa consciência da aliança que temos com Ele, do que foi conquistado. Amém? Não foi sangue de cordeiro, não foi sangue, não, de cordeiro normal, que foi o sangue do cordeiro Jesus. É essa aliança que nós temos hoje, irmão, muito superior àquela aliança antiga. É isso que às vezes eu penso. Naquela aliança antiga, aquele povo andava daquele jeito, sem doença, andaram lá no deserto, nem a sandália gastou. O que está faltando para nós? Falta de fé, incredulidade. Às vezes é incredulidade na palavra. Não sei qual o sentimento, às vezes sentimento de que você não merece. Isso é mentira, você merece. Você merece. Você merece o bom e do melhor de Deus. Você merece, e outra coisa, e Ele quer te dar. Ele está doidinho para te dar tudo o que você precisa. Jesus está assim, só uma fezinha do grão de mostarda que eu quero galardoar Ele. Eu quero dar aquilo que Ele precisa. Só um pouquinho, tira a incredulidade, tira esse pensamento de incredulidade, esse pensamento pequeno. Só um pouquinho. Meu irmão, você que é pai, você sabe o que você faz pelos seus filhos, não sabe? Você não sabe o que você faz pelos seus filhos? Quanto mais o nosso Pai, que nos ensinou como amar. Amém? Você crê nisso? Aleluia! Glória a Deus, essa consciência de que nós somos filhos amados. Amém? O Espírito Santo habita dentro de nós, irmãos. Esse grande poder habita dentro de nós, para nós fazermos tudo aquilo que Jesus planejou para cada um de nós. Amém? Nós temos esse poder que habita em nós. Por isso eu quero ler aqui, Efésios 6:10, para ler um versículo aqui, para depois o pastor falou, não disse um versículo aí. Não joga as suas pedras, não. Olha aí, Efésios 6:10 diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sede fortalecidos em quem? E na força de quem? Eita glória, que poder é esse? Romanos 8:11 diz assim, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Eita, que poder, hein? O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É esse poder, é essa consciência que eu quero trazer, esse poder que habita dentro de você, para fazer o quê? Impossíveis. Dependendo da sua fé. Jesus falou o quê? O que Jesus falou? Tudo é possível que crê. No que você está crendo? Você está dizendo que é impossível a situação? Então assim vai ser. Agora, se você está crendo que esse poder que habita dentro de você, esse poder ao qual você é fortalecido, pode mudar a situação, aí já muda. Amém? Glória a Deus. Para terminar, irmãos, eu não quero estender muito hoje. Para terminar, eu quero falar da consciência, dessa consciência de favorecido. Porque eu quero te dizer hoje que você é favorecido. Sabia que você é favorecido por Deus? Eu vou ler Lucas 1:28, na NVT, que diz assim, que o anjo Gabriel apareceu para Maria, né? E disse assim, alegre-se, mulher favorecida.
o Senhor está contigo. Isso não é heresia não, eu vou dizer aqui, ó. Alegre-se, pastor Tiago, homem favorecido. O Senhor é contigo. Alegre-se, Rafael, favorecido. O Senhor é contigo. Essa ideia de favorecido, nós temos que ter. Nós somos favorecidos. Aqui não é só para Maria, não. É para nós, os filhos de Deus. Nós somos favorecidos. Favorecidos. Aleluia. Você sabe qual é o que favorecido quer dizer? Eu fui lá buscar no dicionário, porque me pegou. Quando eu li isso, isso caiu no solo do meu coração. Caramba, vou querer saber o que é favorecido. Que se favoreceu, que recebeu algum tipo de ajuda ou auxílio, que foi protegido por alguém, auxiliado, que conseguiu certa vantagem em relação aos demais. Sua equipe foi favorecida na primeira fase do campeonato. Ou ter de falar logo, juiz ladrão, favoreceu aquele time ali, ó. Não é assim que quando a pessoa é favorecida. Não, mas nós somos favorecidos. Deus se agradou de nós para nos favorecer. Amém? E Davi, ele tinha essa consciência de favorecimento. Essa consciência de favorecimento devido ao quê? Devido a uma aliança. Devido à aliança que ele tinha naquela época. Hoje nós temos uma aliança superior, muito melhor do que aquela antiga, com maiores promessas, não é? Não é assim? Com o melhor mediador, não é assim que a palavra diz? Então vamos para o texto, 1 Samuel 17, 23 a 26, na NVT. Vocês bem conhecem, né, esse texto, mas vamos ler. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? É bom ficar lendo, repetindo, meditando. Fé está sendo gerada em nosso coração. Diz assim: enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi o ouviu gritar, seu desafio habitual. Todo dia eu ia lá, o Golias, né, falar esse desafio habitual. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Ficavam todo mundo com medo. Fugia. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Pode ser um problema, que às vezes você está com medo, você acha que é grande demais para você transpassar esse problema, né? Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com as suas provocações contra Israel? Aí aqui é a consciência que ele tinha, ó. Afinal de contas, quem é esse filisteu? Quem é esse filisteu? Tipo assim, quem ele pensa que é? Ele pode ser grande, pode ter o dobro, mas quem ele pensa que é para desafiar os exércitos do Deus vivo? Essa consciência de favorecido. Porque aqueles homens lá, porque aquele exército, aqueles homens, soldados, não tinham essa mesma consciência. Estavam com suas mentes no problema. Somente lá no gigante, que a Bíblia nem diz que é gigante, nem Davi chama, mas estavam com sua mente ali naquele problema. E Davi, ele estava com a mente dele aonde? Em Deus, no Senhor dos exércitos. Porque ele não estava desafiando somente pessoas, estava desafiando Deus. Ele lembrou da aliança que Deus tem com Israel. Por isso, essa coragem, ele sabia que ele era favorecido. Por essa coragem ele enfrentou, foi lá sem medo. O rei, todo mundo queria atirar, que é isso? Os irmãos achavam que ele estava se achando. Baixa a tua bola aí, rapaz, que é isso? O rei lá se tu quer, tipo assim, quer morrer, vai lá, tá indo para a morte. Tudo bem, tu quer a minha armadura aqui para botar? Ele disse que botou, se sentiu desconfortável, tirou, não precisou. Foi com a coragem, sabendo quem era que estava atrás dele. Assim devemos ser nós, corajosos. Deus não nos deu espírito de medo, não é assim? Medo é um espírito. Então, se tem alguém com medo,
da vida, do que for, se é um espírito, coloca esse espírito para correr. Amém? Então Davi tinha essa consciência, e é essa consciência que eu quero que você tenha nessa noite, amém? E o último versículo eu quero ler Romanos 8, 28, que diz assim, ó, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O propósito de quem? De Deus. Você foi chamado para o propósito de Deus. Então fique firme na fé, porque se o propósito é de Deus, você já ganhou, você já venceu. Deus é quem vai te guardar para que esse propósito, propósito dele, se realize na sua vida. Amém? A única coisa que temos que fazer é permanecer firmes, inabaláveis, não arredarmos o pé, não retrocedermos. Amém? Confesse a palavra, declare a palavra sobre os problemas. Amém? Se tiver alguma coisa para acertar na sua vida, também acerte, porque confissão sem obediência não dá certo. Não adianta você chegar a confessar a palavra, mas você está vivendo uma vida em desobediência à palavra. É isso que a palavra nos assegura. Esse é o próprio exemplo do apóstolo, do Kenneth Hagin. Ele falou isso para uma mulher que chegou para ele pedindo oração pelo seu filho, mas a confissão da mulher estava errada em relação ao filho, porque o filho saía, não dava notícia, e a mulher falou, ele vai acabar sendo preso, ele vai acabar acordando na prisão, e ela pediu oração, e ele movido, ele no discernimento, conhecimento da palavra, ele chegou e falou, a minha oração não vai dar certo, porque tua confissão está ao contrário, você está dando brecha, você está confessando errado, então não vai adiantar. Então, por isso que eu falo, confissão sem obediência não vai dar certo, você tem que obedecer a palavra, amém? Guardar o seu coração, estar com o coração certo, alinhado diante de Deus, aí sim vai dar certo, amém? Glória a Deus, aleluia. Pai, eu te dou graças, Pai, pela tua palavra. Eu te dou graças, Pai, porque a tua palavra, Pai, foi ministrada e a tua palavra encontrou um bom solo, Pai, no coração de cada um dos meus irmãos, Pai. Eu declaro eles ousados na palavra, Pai. Eu declaro, Senhor, tudo aquilo que o Senhor falou acontecendo na vida deles, Pai. Eles se mantivendo firmes na fé, Pai, em nome de Jesus, para alcançar tudo aquilo que o Senhor planejou para eles. Eles correndo uma carreira em vitória, Pai, em nome de Jesus, amém.